Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à nossa aula, hoje vamos falar sobre a teoria da contingência. E essa teoria, ela enfatizava que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo é dependente. A abordagem contingencial, ela tenta explicar que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. As variáveis ambientais seriam vistas como as variáveis independentes, enquanto as técnicas administrativas são variáveis dependentes dentro de uma relação funcional. E essa teoria da contingência, ela surgiu a partir de várias pesquisas que foram feitas para verificar os modelos de estrutura organizacional mais eficazes em determinado tipo de empresas. Essas pesquisas, elas pretendiam confirmar se as organizações mais eficazes, elas seguiam os pressupostos da teoria clássica, como no caso da divisão do trabalho, amplitude do controle e hierarquia da autoridade. Os resultados das pesquisas, eles conduziram a uma nova concepção da organização. A estrutura da organização e o seu funcionamento são dependentes da interface com o ambiente externo. O Chandler, ele realizou uma pesquisa dentro desse período que, na verdade, foi uma investigação histórica sobre as mudanças estruturais de 4 grandes empresas norte-americanas, e uma delas seria a General Motors. E a ideia dessa análise dele era ver a questão da relação da adaptabilidade dessas empresas com a estratégia de negócios, para tentar demonstrar como a estrutura dessas empresas ela foi sendo continuamente adaptada e ajustada à sua estratégia organizacional. Na concepção dele, a estratégia organizacional ela corresponderia ao desenho da organização, a forma organizacional que ela assumiria para integrar seus recursos, enquanto a estratégia ela corresponderia ao plano global de alocação de recursos para tentar atender as demandas do ambiente. Para o Chandler, as organizações elas passariam por um processo histórico que envolveria 4 fases distintas. A primeira seria a questão da acumulação dos recursos, que foi iniciado após a Guerra da Secessão Norte-Americana em 1865, que houve a expansão da rede ferroviária, que provocou o fortalecimento do mercado do ferro e do aço e o moderno mercado de capitais. Também nesse período houve a migração rural e o início da imigração europeia, que delineou a caracterização principal do período, que foi o rápido crescimento urbano, que nesse contexto, nessa época, ele foi facilitado pela estrada de ferro que existia na época. E foi nessa fase que as empresas elas preferiram ampliar suas instalações de produção e organizar uma rede de distribuição. A preocupação com as matérias-primas, ela favoreceu o crescimento dos órgãos de compra e a questão da aquisição de empresas fornecedoras que detinham o mercado de matérias-primas. Daí, o controle por integração vertical, que permitiu a economia em larga escala. Segundo foi a racionalização do uso dos recursos, que foi iniciada em pleno período de integração vertical. As empresas verticalmente integralizadas, elas tornaram-se grandes e precisavam ser organizadas, pois elas acumulavam muitos recursos dentro da instalação, tanto quanto de pessoal, do que seria necessário para que ela conseguisse efetivar e produzir os seus produtos e, obviamente, ter êxito nas suas operacionalizações. E aí temos a terceira parte, que está relacionada à continuação do crescimento. A reorganização geral das empresas na segunda fase, ela permitiu o aumento da eficácia das vendas, de compras, da produção, da distribuição, além da redução das diferenças de custo entre várias empresas. E com isso, os lucros eles começaram a baixar e o mercado ele foi se tornando saturado e houve uma diminuição das oportunidades de redução ainda mais de custos. E aí que se deu a decisão dessas empresas para a diversificação e busca por novos produtos dentro do mercado. E por último, nós temos a questão da racionalização do uso dos recursos em sua expansão. A ênfase
ela se concentrou nessa época a questão da estratégia mercadológica para tentar abranger novas linhas de produtos e novos mercados. Não era uma tarefa fácil, porque todo mundo estava num processo de expansão, é bom salientar isso. E os canais de autoridade e comunicação da estrutura funcional, eles deveriam ser adequados para responder à crescente complexidade dos produtos e serviços que iriam ser postos à época dentro do mercado de consumo. E nesse período a gente teve a contribuição das pesquisas do Bernays e também do Stalker. Esses dois caras, eles eram sociólogos e eles buscaram pesquisar a indústria inglesa para tentar verificar qual seria a relação entre as práticas administrativas e o ambiente externo onde essas indústrias elas estariam inseridas. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles encontraram diferentes procedimentos administrativos dentro das indústrias e as classificaram em dois tipos: organizações mecanicistas e organizações orgânicas. As organizações mecanicistas, na concepção do estudo deles, elas apresentaram algumas características. A primeira era a questão da estrutura burocrática baseada em uma minuciosa divisão do trabalho. O segundo seria os cargos dessas indústrias, eles seriam ocupados por especialistas com atribuições claramente definidas. O terceiro, as decisões elas seriam centralizadas e concentradas na cúpula da empresa. O quarto, a hierarquia era rígida da autoridade e seria baseada num comando único. No quinto, o sistema ele era rígido e de controle. A informação ela só subiria por meio de filtros e as decisões elas desceriam por meio de uma sucessão de amplificadores. O sexto, haveria o predomínio da integração vertical entre o superior e o subordinado. No sétimo, haveria uma amplitude do controle administrativo que seria mais estreita. No oitavo, haveria uma ênfase maior às regras e aos procedimentos formais. No nono, haveria uma ênfase nos princípios universais da teoria clássica. Nas organizações orgânicas, elas apresentavam as seguintes características. As estruturas organizacionais elas seriam flexíveis e com pouca divisão do trabalho. Os cargos eles seriam continuamente modificados e redefinidos por meio da integração com outras pessoas que participassem da tarefa. A decisão ela seria descentralizada e delegada aos níveis inferiores. As tarefas elas seriam executadas por meio do conhecimento que as pessoas tinham da empresa como um todo. A hierarquia ela seria flexível, com o predomínio da integração lateral sobre a vertical. Haveria uma maior amplitude do controle administrativo. Haveria uma maior confiabilidade nas comunicações informais. Iria se dar ênfase nos princípios de relacionamento humano da teoria das relações humanas. E passou a existir alguns conceitos dentro dessa teoria, onde haveria uma diferenciação e integração. A diferenciação da organização era quando a organização ela era dividida em subsistemas ou departamentos, onde cada qual ele desempenhava uma tarefa especializada para um contexto ambiental também especializado. Cada subsistema ou departamento ele iria reagir somente àquela parte do ambiente que seria relevante para a sua própria tarefa especializada. Se houvesse alguma diferenciação nos ambientes da tarefa, iriam aparecer diferenciações na estrutura e na abordagem desses departamentos. Do ambiente geral, emergiria o ambiente de tarefa, a cada qual correspondendo a um subsistema ou departamento da organização. Quanto à integração, ele iria se referir ao processo oposto à diferenciação, que seria gerado por pressões vindas do ambiente da organização no sentido de obter unidade de esforços e coordenação entre os vários departamentos existentes dentro da organização. E esses conceitos de diferenciação e integração eles surgiram através de uma pesquisa do Lawrence e Lost, que eles analisavam a questão do ambiente. E essa pesquisa que eles fizeram foi sobre o defrontamento entre a organização e o ambiente, que provocou o aparecimento dessa teoria da contingência. O nome teoria da contingência ele foi derivado dessa pesquisa que eles dois fizeram. E essa pesquisa eles fizeram porque eles estavam preocupados
com a questão da característica que as empresas elas deveriam ter para enfrentar com eficiência as diferentes condições externas tecnológicas do mercado. E essa pesquisa ela foi feita sobre 10 empresas em 3 diferentes meios industriais dentro do nicho de mercado da indústria de plástico, da indústria de alimentos, de empacotados, de recipientes, no caso os containers. Esses autores eles concluíram que os problemas organizacionais básicos eles são a diferenciação e a integração, que foi justamente esses conceitos que a gente viu agora. E eles chegaram à conclusão nessa pesquisa que não existiria uma única maneira melhor de organizar. Muito pelo contrário, as organizações elas precisariam ser sistematizadas e ajustadas a todas as condições ambientais que elas estariam expostas. E essa teoria contingencial ela apresentaria alguns aspectos que seria a questão da organização de natureza sistêmica, ou seja, ela seria vista como um sistema aberto. As características organizacionais elas apresentariam uma interação entre si com o ambiente. Isso implicaria em uma íntima relação entre as variáveis externas, que seriam aquelas que trariam a incerteza e a instabilidade ao ambiente, e as características da organização, que estariam na diferenciação e na integração organizacionais. E por último, as características ambientais elas funcionariam como uma variável independente, enquanto as características organizacionais seriam vistas como as variáveis dependentes. Quanto ao mapeamento ambiental, sabendo que o ambiente externo ele é composto por várias variáveis, que muitas vezes essas variáveis não são controláveis, as organizações, nesse contexto da contingência, elas precisariam tatear, explorar, tentar discernir o ambiente para que fosse reduzido a incerteza ao seu respeito. Mesmo ela sabendo que esse mapeamento ambiental ele não vai ser feito pela organização. Ele vai ser feito pelas pessoas, seja pelas consultorias, pelas empresas contratadas. E caberia aí, obviamente, a participação talvez de alguns atores da empresa, como inclusive os dirigentes, que teriam um papel fundamental, obviamente, para fazer uma análise dessas informações colhidas para que ajudasse no processo de tomada de decisões. Sabendo que boa parte das organizações elas vão passar pela questão da percepção do ambiente, obviamente de acordo com suas expectativas, de acordo com suas experiências, com os problemas que elas já vivenciaram, com as suas convicções e também a questão da motivação para garimpar esse ambiente onde ela está inserida, justamente para criar as oportunidades ou ir atrás de novas oportunidades. É óbvio que cada organização ela vai fazer a sua interpretação à luz da forma própria que ela entende o ambiente, é uma maneira peculiar dentro desse contexto ambiental onde a empresa ela está inserida. E aí você vê que esse ambiente ele vai ser interpretado de várias maneiras diferentes de acordo com o nicho de mercado ou como a empresa ou as empresas elas estão inseridas dentro daquele contexto e os tipos de negociações e tipos de produtos que ela coloca no mercado. Lembrando que como esse ambiente é um ambiente mutável, ele não é estático, vai depender, obviamente, da triagem da informação, essas informações que realmente são importantes e que vão valer, que vão prestar, que vão servir para o processo de tomar decisão até para efeito de planejamento e organização, até de decisões relacionadas àqueles produtos que ela vai inserir no mercado ou aqueles que já estão no mercado. E obviamente que o ambiente, no contexto geral, ele envolve várias variáveis, em algumas até condições que elas vão repercutir diretamente na empresa. Hoje a gente sabe que tem a questão das condições tecnológicas que estão relacionadas ao desenvolvimento que ocorre nas organizações e provoca a questão de diversas mudanças, tanto, não só as mudanças, tanto quanto das influências nas organizações, principalmente quando se trata de tecnologia que está sujeita às inovações constantes. E essa tecnologia, ela sendo dinâmica, ela vai influenciar no futuro da organização. Quem imaginaria
que um computador teria um ciclo tecnológico tão rápido, que iria mudar tão rápido a vida das pessoas, não só o computador, mas os sistemas de informação que são utilizados dentro dessas organizações. E aí, obviamente que essas empresas, para se inserirem nesse momento de incertezas, elas têm que estar sempre se organizando, sempre se moldando a essas mudanças tecnológicas do ambiente onde ela está inserida, para, obviamente, não perder a questão da competitividade e se manter no mercado. Outra coisa que tem que ser levada em conta é a questão das condições legais. A empresa onde ela está inserida, ela sabe que existe uma legislação vigente e que afeta direta e indiretamente as organizações que vão lhe impor restrições às suas operações. Essas leis, elas são de caráter comercial, trabalhista, fiscal, civil e que constituem elementos que são normativos para a vida dessas organizações, para a vida dessas empresas. A gente sabe também que tem a questão das condições políticas, que muitas decisões políticas, elas podem, tanto no ponto de vista federal, estado ou municipal, elas podem influenciar nas organizações e que elas vão ter que orientar as condições econômicas de cada uma dessas empresas. Não precisa ir muito distante, mas você vê que, a nível municipal, algumas empresas que têm incentivo do ISS, em algum momento ela chegava a ter incentivo até o ponto de ter a isenção desse imposto. Mas em momentos complexos de arrecadação, essas leis elas podem ser revogadas e determinado nicho de mercado ele pode voltar a ter que pagar esse imposto. A questão da análise das condições econômicas, elas são de extrema importância, porque você passa a ser capaz de criar cenários para analisar o ambiente interno e o ambiente externo. Não precisa ir muito longe, porque o momento que a gente vive hoje aqui em 2021, já começando em 2019, 2020, é um momento de incertezas da economia, obviamente que a gente está começando a retomar, mas as condições econômicas elas influenciam demais na vida das empresas. Muitas empresas estão fechadas ainda, algumas, pelo menos do ramo de entretenimento, não conseguiram voltar, depois fecharam de novo. Os bares e lanchonetes têm um horário restrito para funcionar. O que funciona no horário mais amplo são aqueles que são considerados primordiais o seu funcionamento para que as pessoas não sofram com acesso tanto à alimentação, o acesso a medicamentos, essas coisas. Então você vê que há uma diferença grande desse cenário que obviamente impacta maior ou tem um impacto maior na vida de algumas empresas que exploram algum determinado nicho de mercado e para outras está sendo muito bom. Outra coisa importante para se analisar é a questão das condições demográficas. Analisar a taxa de crescimento da população, a questão da etnia, da raça, da distribuição geográfica, da questão da distribuição dos sexos, da questão da idade, que são aspectos demográficos que também influenciam na oferta e na demanda de produtos e serviços em determinada região. Outra coisa para se analisar são a questão das condições ecológicas, levar em conta a questão do ambiental, a questão da sustentabilidade, a questão da poluição, do clima, do transporte, das comunicações. Esses aspectos a gente sabe que também influenciam demais na vida das pessoas e na vida das empresas. E também, por último, a questão das condições culturais. A gente sabe que, às vezes, tem alguma parte da população que não consome determinado produto que, inicialmente, ele fere a natureza, ele agride a natureza. E também tem aqueles produtos hoje que seguem uma linha, no caso dos produtos veganos, produtos vegetarianos, que não consomem a proteína animal. Então, isso é todo um nicho que tem que ser analisado do ponto de vista cultural. Talvez a cultura em determinado ambiente seja muito diferente da cultura de outro ambiente. Será que as mesmas comidas que se comem no Nordeste são as mesmas que comem lá no Sul, no Sudeste? São coisas que têm que ser analisadas. Outro ambiente que deve ser analisado, deve ser estudado, é o ambiente da tarefa. No ambiente da tarefa é aquele tipo de ambiente onde a empresa está inserida, como ela lida com determinadas situações dentro do seu ambiente interno. Então você teria de casa aí os fornecedores de entradas, que seriam aqueles fornecedores de todos os tipos de recursos de que uma empresa necessita para poder trabalhar, para que ela possa operacionalizar. Então você teria os fornecedores de recursos materiais, que seriam aqueles fornecedores que iriam ofertar, que iriam vender a matéria-prima que seria utilizada para a confecção, para beneficiamento de determinado tipo de produto. Teríamos também os recursos, os fornecedores de recursos financeiros, que seriam aqueles fornecedores de capital,
que formaria o mercado de capitais, do dinheiro que a empresa precisaria para poder manter suas atividades. Teríamos também o fornecedor de recursos humanos, que seriam aqueles fornecedores que poderiam ser as pessoas que iriam formar o mercado de capital humano, o mercado intelectual, que seria necessário para poder fazer com que as atividades da empresa elas tivessem continuidade, que elas conseguissem se concretizar, que elas conseguissem funcionar. Teremos os clientes usuários, que são aqueles consumidores das saídas da organização, que seriam aqueles que iriam consumir os produtos e já teriam passado pelo processo de transformação, processo de beneficiamento. Teremos os concorrentes, que são aquelas pessoas que iriam inicialmente concorrer, seja com produtos diretos ou indiretos, com aquela empresa, com a empresa, gerando essa concorrência. E por último, a questão das entidades reguladoras, que seriam o poder público, seriam os sindicatos, seriam aqueles órgãos que iriam fazer a fiscalização, os órgãos de controle, os órgãos de classe, os órgãos protetores dos consumidores e outros órgãos também como o PROCON, como o caso do uso do Código de Defesa do Consumidor, das agências reguladoras, poderia ser depende do tipo de produto que você coloca no mercado, a vigilância sanitária, a Anvisa e outros. E aí existe a questão da tipologia dos ambientes. Quanto à estrutura, o ambiente ele pode ser classificado como homogêneo e heterogêneo. O homogêneo é quando o ambiente é composto de fornecedores, clientes e concorrentes que são semelhantes, ou seja, aqueles que praticamente ou têm a mesma intenção de consumo ou oferecem o mesmo tipo de produto dentro de uma determinada segmentação de mercado. O ambiente ele é considerado heterogêneo quando ocorre muita diferenciação entre os fornecedores, tanto quanto os clientes e os seus concorrentes. Você vai estar dependendo de vários fornecedores para um portfólio grande de produtos que você negocia. Você vai ter vários tipos de produtos diferentes, seja classe A, B, C ou D, tanto quanto vai estar concorrendo com concorrentes diretos e indiretos, não só aqueles que vão ofertar o mesmo produto que você negocia no mercado. Quanto à dinâmica, os ambientes eles podem ser classificados como estáveis ou instáveis. Um ambiente estável é um ambiente que ele é caracterizado por pouca ou nenhuma mudança. Ele seria visto como um ambiente em que as mudanças são lentas e também são previsíveis ou quase não ocorre nenhum tipo de mudança. É aquele tipo de ambiente tranquilo e que é muito previsível, é mais fácil você gerenciar. Já o ambiente instável é aquele ambiente dinâmico que vai se caracterizar por várias mudanças. É aquele tipo de ambiente onde vai haver várias mudanças o tempo todo, constantemente ele fica mudando. E sabe-se que a tecnologia ela vai influenciar demais a empresa, tanto dos impactos externos quanto internos. A tecnologia ela determina a estrutura e o comportamento organizacional. Alguns autores eles falam que existe um imperativo tecnológico, onde a tecnologia ela determina a estrutura da organização e o seu comportamento. E a gente sabe que o uso da tecnologia hoje ela está mais associado a um sinônimo de eficiência e eficácia dentro das organizações, porque essa tecnologia ela vai ser utilizada como uma ferramenta que vai facilitar o controle das informações, vai facilitar o processo de tomar decisão, o processo de planejamento. E você via nesse período da teoria da contingência organizacional que começava a se discutir as novas abordagens ao desenho organizacional. Essa teoria ela se preocupou muito com o desenho das organizações justamente por causa da influência da abordagem dos sistemas abertos. O desenho organizacional ele retrata a configuração estrutural da organização e que implica na definição dos arranjos dos órgãos dentro da estrutura no sentido de tentar aumentar a eficiência e eficácia dentro da organização. Como essas organizações elas vivem em um mundo de mudanças, a sua estrutura ela deveria se caracterizar pela flexibilidade e a questão da adaptabilidade ao ambiente, tanto quanto a tecnologia, já que a gente vive um momento que a tecnologia vai definir tudo nas nossas vidas. Já está se configurando a indústria 4.0, a economia 4.0, 5.0, que é toda ambientada em cima da tecnologia. E a teoria ela fala na questão que dos desenhos e do ponto de vista da estrutura organizacional,
ele deve ter uma função de um ambiente que seja analisado do ponto de vista da sua complexidade e da sua mutabilidade, e que ele vai requerer algumas definições com base em algumas variáveis. As variáveis de entrada, elas deveriam ser caracterizadas através da análise do ambiente geral e principalmente do ambiente de tarefa, que estaria relacionado à questão dos fornecedores de recursos, matérias-primas, da questão dos clientes que vão comprar os produtos, da questão dos usuários, da análise dos seus concorrentes, das entidades que também vão passar pelo aquele processo de ter a função de regulamentação das atividades de determinado setor. Vai ter que analisar também a questão das tecnologias que serão utilizadas na execução das tarefas organizacionais, se elas são alguns tipos de sistemas concretos e físicos relacionados à questão da máquina, a instalação, a questão dos equipamentos, ou se elas vão ser os sistemas conceituais, a caso dos softwares que vão ser utilizados para apoiar a tomada de decisão, o planejamento. Outra variável é a questão das tarefas ou funções, que é aquela análise das operações, dos processos que vão ser executados para se obter os objetivos, se alcançar os resultados que foram pré-estabelecidos anteriormente. Com relação à variável relacionada à estrutura, tem que se analisar a questão da estrutura relacionada aos cargos, aos órgãos, seja na alta cúpula, na média cúpula, como é que vai ser essa questão da interação entre esses órgãos, entre esses cargos, como é que vai ser a relação das equipes, como é que vai funcionar a hierarquia de autoridade dentro dessas organizações, como é que vai funcionar todos os esquemas de diferenciação e integração que vão ser necessários entre esses cargos para facilitar o processo de tomar decisão, o processo de comunicação. Com relação às saídas, como é que vai ser o atingimento dos objetivos que são esperados, são almejados, como é que vai ser o atingimento dos resultados esperados, a quantidade, a qualidade da produção, a questão da lucratividade, da satisfação do cliente, da questão da competitividade, e todas essas são medidas que são necessárias serem discutidas justamente para buscar a eficiência organizacional. E todo esse cenário de incertezas que é abordado nessa teoria, ele fala que a incerteza ambiental, quando ela é percebida, a necessidade da flexibilidade da estrutura organizacional. E aí, com o tempo, fez florescer algumas teorias, como no caso da adocracia. E essa adocracia, ela foi trazida pelo futurista Alvin Toffler no seu livro Choque de Futuro. E ele falava nesse seu livro que a nova sociedade do futuro, inicialmente ela vai ser extremamente dinâmica e mutável, ou seja, vai estar mudando o tempo todo. E é o que a gente vê hoje. Você vê que as novas tendências de mercado, ela influenciam demais na vida da gente, principalmente a questão das tecnologias. Eu lembro que o Toffler também, em um livro que ele escreveu, esse eu li, que era a terceira onda, falando da existência do homem na Terra, na sociedade, dividida em 3 ondas. A primeira onda foi a onda agrícola, a segunda a Revolução Industrial e a terceira a Revolução Tecnológica, onde a adocracia ela está inserida. E para que essas empresas elas consigam sobreviver sob essa ótica da adocracia, elas precisam acompanhar o ambiente turbulento onde ela vai estar inserida. Ela precisa se adaptar a essa nova estrutura, ela precisa ser inovadora, ela precisa ser antiburocrática. Essas organizações elas vão precisar estar mutando o tempo todo para poder se adequar a esse novo cenário. Elas vão precisar ser flexíveis. Elas vão ter que organizar seus departamentos e divisões de uma maneira que eles consigam mudar automaticamente para se adaptar àquele novo cenário, para poder sobreviver dentro desse novo contexto. E a adocracia nesse contexto, ela se caracteriza primeiramente porque as equipes, primeiramente, elas vão ser temporárias, vão ser multifuncionais, multidisciplinares do ponto de vista do trabalho, e elas vão ter que ser autônomas e, além disso, ter que ser autossuficientes. Ou seja, o emprego ele não vai estar ali o tempo todo. Você vai ter que estar sempre buscando outras rotas para poder haver uma sustentabilidade do seu trabalho.
E aí essa flexibilização, ele fala do cenário, inclusive, das incertezas de você garantir o seu emprego com carteira assinada. Você pode chegar a prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo e tentar assim conseguir sua sustentabilidade do ponto de vista financeiro para você poder sobreviver. Outra coisa que ele fala da questão da autocracia é a autoridade, ela vai ser totalmente descentralizada por meio de equipes que vão ser autogerenciáveis ou auto-administradas. Além disso, tem a questão das atribuições e responsabilidades que elas vão ter que fluir de maneira mutável, ou seja, vai ter que se adequar ao ambiente. E por último, a questão da existência de poucas regras e procedimentos, onde haver uma maior liberdade no ambiente de trabalho. No trabalho, como você vai executar, o que importa vão ser os resultados e os objetivos que vão ser necessariamente atingidos para atender ao planejamento e à tomada de decisão dessas empresas nesse ambiente de incertezas. E aí, nesse novo contexto econômico, dentro dessa teoria, fez surgir a discussão de vários tipos de estrutura. A primeira é a estrutura matricial, também denominada como organização em grade. E a essência dessa matriz, ela é a combinação de duas formas de departamentalização. Ela misturava a funcional com a departamentalização por produto ou projeto. Isso dentro da mesma estrutura. E a ideia inicialmente era criar um tipo de estruturação mista que pudesse ser mais flexível para poder acolher e sobreviver a todas essas exigências, essas mudanças de cenário socioeconômico e de mutabilidade. E aí apareceram as oportunidades de tentar se estruturar algumas organizações, inicialmente por equipe. E essa estruturação por equipe, ela iria aproveitar as vantagens da estrutura funcional com a questão da possibilidade de haver uma economia de escala, tanto quanto o treinamento especializado, e como vantagem haveria o quê? Um relacionamento grupal mais intenso. Essa estrutura ela poderia reduzir as barreiras entre os departamentos e, consequentemente, aumentar o compromisso por uma maior proximidade entre as pessoas. Também existiria uma possibilidade da redução do tempo de reação, que seriam os requisitos principais para poder atender o cliente e também atender às mutações do ambiente onde elas estivessem inseridas. Quanto às decisões, a equipe elas seriam mais rápidas por simplesmente dispensarem a questão da aprovação hierárquica. A autonomia ele iria facilitar o processo de tomar decisão sem ser aquele processo de tomar decisão tão engessado como a gente vê. Obviamente que nesse contexto existirão as vantagens e também as desvantagens desse tipo de estrutura por equipe. Mas uma das vantagens é que ela conseguiria ainda reduzir os custos operacionais e administrativos, porque a equipe ela iria derrubar essa questão da hierarquia, não iria se reportar, se ficar bitolada, presa à questão de você requerer um gerente ou um supervisor para poder auxiliar na sua tomada de decisão. Não dava para ficar esperando. E é óbvio que numa liberdade dessa iriam existir alguns tipos de problemas. Imagina que você ter essa participação entre os membros da equipe, mas com certeza iria aparecer a questão do conflito e da dupla lealdade, porque você poderia inclinar para trabalhar em aquelas equipes onde você poderia ser mais ouvido do que em outras. Então tem todo um percalço, uns problemas que poderiam aparecer nesse estilo de organização por equipes. Já poderia se discutir também, nesse mesmo intervalo de tempo, a abordagem dessas organizações, elas serem organizadas em rede, onde essa organização ela iria desagregar as suas funções tradicionais e iria transferir para as empresas ou as unidades separadas que não estariam ligadas diretamente às outras organizações. Então você conseguiria fazer com que houvesse uma descentralização da produção, da engenharia, da questão da contabilidade, tudo isso iria ser abordado, seria de ser discutido, planejado, de acordo com onde essa instituição, essa organização, ela tivesse ambientada, onde ela tivesse sido instalada. Seria o caso de você ver a questão da descentralização das grandes indústrias, como a Nike, como a Coca-Cola,
como a McDonald's com seu processo de franquias, que esses são bons exemplos para elencar, para mostrar a questão da abordagem em rede. Há uma interligação entre essas empresas, onde a matriz é a principal, mas que cada uma delas tem uma certa autonomia para poder fazer com que as suas atividades, a sua organização, o seu processo de tomar decisão, ele seja um pouco mais descentralizado. É óbvio que esse tipo de estrutura em rede, ele vai trazer alguns benefícios, ele traria algumas vantagens, principalmente com relação à competitividade que a gente hoje vê, que hoje não, faz tempo já, que a gente passa por uma competitividade em escala global. E aí é onde você pode aproveitar nessa abordagem de organizar a empresa em redes, a organização em redes, é que no mundo inteiro, para se alcançar qualidade, se alcançar um preço competitivo, tanto do ponto de vista de produtos e serviços, é importante que haja uma adaptabilidade dessa organização naquele ambiente, naquele local onde essa empresa ela vai funcionar, atendendo, obviamente, as demandas regionais de cada público. A gente sabe que talvez o gosto do japonês não seja igual ao gosto brasileiro, o gosto brasileiro não seja igual ao gosto americano, e assim sucessivamente. E essa flexibilidade também no contexto das redes, no ambiente de trabalho, ele iria habilitar a empresa a fazer as tarefas onde elas são realmente necessárias. Iria se apresentar uma maior flexibilidade para mudar rapidamente, sem levar em conta as restrições ou as limitações das fábricas. E aí iria facilitar que a organização ela pudesse redefinir continuamente qual a direção que os seus produtos, os seus serviços, eles iriam ser alinhados de acordo com as oportunidades, com as demandas do mercado. E é óbvio também que os custos administrativos eles poderiam ser diminuídos, pois essas organizações, obviamente que quando elas estivessem descentralizadas em rede, a hierarquia seria muito mais simples. Inicialmente talvez você tivesse só 3 níveis hierárquicos dentro dessa organização que estariam descentralizadas, mas alinhadas em rede.